Oh, yes. Baby, baby. Na mamata. Ideias avançadas. Sinfonia de ideias. A galera ficou perguntando aí, pô, mas você aí ficam tirando essas fotinhas no centro de São Paulo, todo paquitão, todo pagando de mafioso, mas o que vocês têm conteúdo? O que você... Meu amigo, você não tá nem ligado o que está prestes a vir por aqui. Por isso que eu não estou sozinho. Com quem que eu tô? O grande, the only one, Fabrício Castro, Luiz Cavalcante. Uma parada que muitos de vocês já estavam falando, a gente começar a fazer podcast. Então, falei, Luiz, já estava na hora da gente começar isso aí. Já era um projeto que a gente já tinha desde o ano passado. E é justamente aquela parada. Se o parquinho, né, se a turma do fundão não tá liberada pra ir pra festa, a gente cria a nossa própria festa, a gente faz no mundo o nosso playground. Então, e a ideia avançada. Sinfonia de ideias. Você não vai pegar aquelas bitolações. E aí foi justamente, eu perguntei pra galera, falei assim, ó, me mandem umas perguntas, mas pergunta por favor, não essas bitolagens. E aí eu vou simplesmente sentar com o Fabricinho pra trocar ideia, pra falar sobre tudo isso. Resenhando, fazer essa resenha. Então vamos começar com a primeira parada aí, que eu acho que é um tema que muitos homens acabam passando. Eu acho que é uma parada que acaba frustrando muitos homens, que é o quê, grande Luiz? É o fato de você, às vezes, ser um cara de alto status. Você ser eu não gosto de usar o termo alto valor porque ficou meio batido, né? E os bitolados terminaram o termo tão bonito. Mas a ideia de você ser um cara de alto status, você ser um cara que você já é um cara inteligente, você é um cara comunicativo, você tem um bom game, você já tá ganhando bem, tem um shape legal, mas você fala, porra, parece que por algum motivo eu ainda não consigo atrair as mulheres que deveriam ser meu equivalente. Então, ou seja, na minha vida, na minha cabeça, eu me vejo como um 8/10 ou um 10 de 10, mas eu não vejo que ainda estou saindo com uma garota que é uma 8/10 ou uma 10 de 10. Então vamos lá, que é onde encontrar mulheres honradas, se você é um homem honrado, sem mimimi. Então, igual, até complementando o que você estava falando, porque muitas vezes as dificuldades que esses caras mais avançados têm, não é essas da bitolagem. É aspectos mais simples. Mentais. Mentais. Paradigmas mentais e que sociais. Que faz toda a diferença. E aí é justamente essa primeira pergunta. Tá, mas aonde encontrá-las? Talvez você já esteja... Seres místicos. Você já tá cansado de usar aplicativo, já te falaram um pouco sobre Instagram, você já foi pra alguns lugares. Você tem que começar a pensar fora da caixa. Você que tá gastando só dinheiro na balada, beijando na boca. Ou melhor, gastando dinheiro e nem beijando na boca, porque é pior ainda. Se você gastar e beijar, você tá gastando com camarote, gastando R$1.000, R$2.000 em umas festas ali, e você vai sair sem pegar ninguém. Ou pior que você pegar ninguém, não vai ter nenhum contato pra você fazer um follow-up. Para com isso já. Você tá indo nessa aí. Para com isso. Exato. Já tá sendo basicamente uma ovelhinha entrando num slaughterhouse. Mas né? De forma geral, rapaziada, o que você tem que fazer é realmente fazer tudo o que você possa da versão mais social possível. Se você é um cara que, por exemplo, trabalha em um ambiente com mais pessoas, faça da sua missão falar com todas essas pessoas. Por que mais específico aí no sentido dos relacionamentos? Acredite você ou não, mas ter amigos que vão te apresentar a novos círculos sociais, com novas atividades, com novas pessoas, é uma das maneiras, ou a maneira que ainda hoje, por mais que a rede social seja muito forte, a maneira como a maioria das mulheres vão se relacionar com os homens. Você sempre pode fazer o argumento de que, claro, você pode mandar uma mensagem lá no Instagram, de alguma forma ela pode ver. Fazer um day game, abordar uma mulher na padaria. Não vai nunca ser a mesma coisa do que você, em qualquer situação do seu dia, aonde quer que você esteja, seu trabalho, no supermercado, na academia, em qualquer lugar, ser essa versão mais social possível. E isso também é falar com as belas donzelas, mas falar com os homens, falar com a mulher que tá trabalhando, limpando a academia, falar com o Uber, falar com o cara da padaria que você conhece todo dia. Essas são coisas que você vai fazendo naturalmente, que vai, inclusive, te dando essa habilidade pra depois, quando você vê, eventualmente, uma bela donzela que te chama a atenção, você vai lá falar com ela. Então, por onde começar? Parando de ir nos lugares que você tá indo que não tá dando certo e fazer essa versão social em qualquer lugar que você vá. Porque é assim que você vai se conectar não só com mulher, mas com homem também, que é importante. Com certeza. Eu acho que ainda vou um pouco mais além disso aí, que é o seguinte...
Muito homem tem essa perspectiva que eu acho que te coloca numa perspectiva, digamos assim, egoísta, que é o quê? De você só querer conversar com pessoas que na sua cabeça te trazem valor. Então, ou seja, se você olha que o cara não estuda desenvolvimento pessoal, então você na cabeça dele, na sua cabeça vai achar que ele é burro, que ele não tem nenhum assunto pra te agregar, então você não vai conversar com o motorista do Uber, você não vai conversar. E, rapaziada, a gente tá no Brasil. Então, uma coisa que é importantíssimo, se você quer se tornar um cara que tem uma habilidade social de altíssimo nível, de ter um círculo social de altíssimo nível, é o quê? É você descobrir, ou melhor, criar a maestria na arte da conversa fiada. Porque se você não consegue fazer o básico, que é você conversar com pessoas que muitas vezes você não vai ter nada em comum ou é uma pessoa de uma realidade completamente diferente da sua, você não consegue expandir aquilo ali para círculos sociais maiores com pessoas que tenham níveis de intelectuais maiores ou níveis sociais maiores. Então, ou seja, não tem como você querer criar uma vida sociável se você é um cara que você é antissocial. Se você é um famoso o quê? Qual é o nome da palavra? Uma matinha? Não é essa a palavra. Qual seria a segunda palavra? Tetinha? Não é a segunda palavra. Um social arts de apartamento? Exatamente. Ou seja, rapaziada, se você é solteiro, você tem que entender que o mundo mudou. Então, ou você aprende, é da mesma forma que acontece com o reino animal. Você não pode ficar imaginando de que a presa ela vai aparecer na sua frente todas as vezes e de que todas as vezes você vai estar em momentos frutíferos. Não vai. Então, ou seja, você precisa criar essa ideia da competência, de você se tornar um cara que você aprende a ter game, você aprende a ser desenrolado. Porque quando você se torna um cara desenrolado, você se torna a causa e não o efeito das paradas. Então, ou seja, você é o causador de você estar saindo com mulheres porque você criou como isso um efeito colateral de você estar construindo um círculo social, de você estar fazendo amizade, de você estar andando com caras que sejam de níveis mais altos, que é aquela parada. Se você conhece um cara que é de um nível alto ou você conhece uma mina que é interessante, ela vai te apresentar para o outro círculo social, ela vai te dar acesso. E às vezes o fato de você falar assim, porra, eu conheci essa pessoa através de fulano de tal. Você já tem, de certa forma, uma responsabilidade que as pessoas elas não querem se associar a pessoas que elas não seriam ou a pessoas que elas não admiram. Então, por isso que é tão importante de você entender que antes de você querer buscar pessoas de valor, é importante você agregar valor. E a melhor forma de você agregar valor é quando você consegue fazer isso até com pessoas que possivelmente não iriam te agregar nada. Tem muito cara que fica nessa ideia de, eu só vou conversar com a garota que eu tô afim. Não, tem que ser comunicativo. Cara, você não tem zero sociabilidade. Então, tem que falar com todo mundo. Tem que falar com todo mundo. Você vai falar com a gordinha da festa, com a tia, com a caixa. Por quê? Porque você vai criar esse ecossistema social e isso aí vai fazer o quê? Com que cada vez mais fácil você vai desenrolado e você transforma o mundo no seu playground. Você não fica só o quê? Tem que ser assistindo o podcast aqui e não colocando em prática. E pros que muitas vezes me perguntam como que eu posso começar isso do zero? Uma das maneiras que eu sempre recomendo é, se tem algum curso de teatro aí que você possa fazer, faça. Isso vai te ajudar a se comunicar melhor e começar a, pelo menos, não ter medo de falar com as pessoas. Seguindo, vão ter algumas perguntas aqui que vão ser respostas mais breves e outras que a gente vai se aprofundar mais. Mas uma que isso pode se aplicar não só no sentido dos relacionamentos, você pode começar falando isso. O cara me perguntou só assim, ó, Jean Zenit me perguntou: como acabar com o medo? Vamos lá. Eu vejo de que nunca você vai erradicar o medo, porque o medo ele é importante. O medo ele faz com que você fique vivo. Então, parte do medo que a gente possui na nossa vida, ele é causado por você não ter experiência, você não ter habilidade ou por, às vezes, você ter tido uma experiência negativa e uma experiência traumática. Então, quando você tem essa experiência negativa e traumática, o que você vai fazer? Obviamente, você vai evitar sentir aquilo ali de novo ou repetir aquilo ali de novo. Mas, cara, isso serve para qualquer coisa na vida. Quanto mais exposição você tem ou quanto mais exposição ao risco você tem, mais referência de experiência você vai ter e ao longo prazo você vai o quê? Você vai dominando o medo e esse medo ele vai deixando de ser um medo irracional e se torna um medo racional. Ou seja, você ainda às vezes vai continuar tendo medo, você ainda vai continuar tendo a sensação, porque não vai ter como, às vezes vai ser inevitável. Por exemplo, em vários cenários que você estiver querendo conhecer uma mulher bonita ou você querer conhecer um cara de um networking importante, você vai ter que ter o quê? A capacidade de você aprender a tolerar pressão social. Se você não se torna um cara que você aprende a tolerar a pressão social, ou seja, você aprende a... Muitas vezes as pessoas vão querer saber o que esse cara tem ali pra falar, quem é esse cara, onde esse cara surgiu. E você ter bolas, como diria meu grande amigo sem mimimi, você ter bagos, você entender de que o mundo...
recompensa os corajosos. Então, ou seja, isso é uma parada que você tá ligado, que é o quê? Se você às vezes você tá no ciclo social que você vai conhecer um famoso, um influencer, uma celebridade, um cara de alto status, e você tem a disposição de você estar lá de uma forma aberta e você fazer isso com competência, aquele cara ele vai respeitar a tua abordagem. Ou a mesma forma, uma mina ela vai respeitar também a sua abordagem. Então, se o cara inclusive usar o respeito como forma de confiança, exato. puramente. Então, ou seja, você pode ter medo, mas aquela parada, você não deixar o medo dominar. Por quê? Porque muitas vezes o medo ele vai ser uma resposta, uma manifestação irracional e é aquela parada. Isso aí é muito mais na sua perspectiva. Você tá criando, imaginando que vai acontecer 50 milhões de coisas e na maioria das vezes essas coisas não acontecem. Eu diria que uma das maneiras que você pode começar a superar o medo e algo que a maioria das pessoas não faz, é simplesmente, no momento que você sentir esse medo, no momento que você sentir essas sensações, simplesmente se perguntar o porquê de eu estar sentindo isso. Então, esse primeiro nível de consciência que você tem que ter vai fazer com que você comece a entender. E quando você entende, você percebe que esse medo muitas vezes é besteira da sua cabeça. Ou melhor do que isso, né? Para pra analisar. Se você tem um porquê estabelecido, cara, quando der a merda acontecer, você fala, cara, eu tô fazendo por isso aqui, não importa. Exato. Ou seja, se eu vou ser rejeitado na balada, se eu vou perder dinheiro, você fala, cara, isso faz parte do processo para eu chegar em algo que é ainda maior. E aí vem o segundo passo, que é depois que você já entendeu ele, você... Não é que agora que você entendeu, você vai deixar de sentir. No dia que você deixar de sentir, você morreu, basicamente. Então, acreditar que também você pode um dia exterminar o medo de você é tolice da sua parte, porque isso não... Você aprende a dominar. E aí é o ponto onde eu justamente quero dizer como você controla, é você ressignificando ele. Então, quando de repente você sente todas aquelas sensações, que você vai falar com uma mina, que você vai fazer um contato de network. Não é alto, Luiz, por isso que ela me rejeitou. Você sente sensações naquele momento. Você talvez chamaria isso de medo. O que é que você sente? Talvez seu coração palpitando, talvez a sua barriga fria, mãos suadas. E aí, nesse momento, você entende que isso é nada mais o seu corpo te ativando pra tomar uma ação. Pra não ficar parado. Vai enfrentar ou vai correr? Vai ficar aí parado igual um tetinha de podcast, pensando todas essas merdas na sua cabeça. Mas ela tem namorado, mas ela não. Meu VSM é baixo, ela nunca olharia pra um cara igual eu. O que eu tenho pra agregar? Ela vai me falar que eu sou um assediador, todas essas merdas que você já conhece. O que as pessoas vão gostar, se as pessoas vão gostar do que eu vou falar. O que as pessoas do lado vão pensar de mim quando eu ir falar com ela. Todas essas ideias que você já sabe que passam na sua cabeça. E te poluem a mente. E o que você faz? Trava. Então, nessa hora que você sentir tudo isso, é a ação que você deve tomar. E a ação pode ser também o fato de você pensar, o que eu vou falar pra ela? Tô olhando pra ela, o que me chama a atenção nela? Ok, é isso que eu vou falar. E bum, vai. Então, como você supera o medo? Você, primeiro, entende ele, ressignifica, e quando você ressignificar, você toma a ação. É assim que você começa. Vamos lá, continuando aqui. Por último, acho que uma outra parada que a gente pode colocar pra terminar, que é o quê? Quando você começar a fazer isso repetidas vezes, isso serve pra qualquer coisa. Que nem, por exemplo, rapaziada, você só vai conseguir resolver o medo enfrentando. Eu falo isso porque há anos atrás, quando eu tinha meus 16, 17 anos, amigos meus de infância vão lembrar isso aí. Eu era aterrorizado às vezes de chegar numa mina. Até um momento que eu falei assim, peraí, eu tenho que parar com essa porra. E aí você começa a fazer aquilo ali, você ressignifica. Uma parada que vai começar a acontecer é o quê? Além de você dar sentido para o medo, você vai transformar a ansiedade em euforia. Então, ou seja, aquilo que antigamente você ficava aterrorizado, você fala assim, caralho, maluco. É que nem basicamente, imagina um cara que vai fazer um esporte de alto rendimento, um esporte de alta adrenalina. O cara vai pular de um avião. Ele pode pular do avião 500 vezes. Ele ainda tá pulando numa porra de um avião, cara. Eu falei isso que eu fiz o curso de paraquedismo em 2019. Então imagina, você pular de um avião a 12 mil metros, a 12 mil pés. É óbvio que você vai estar sempre com medo que para analisar. Sua cabeça não vai computar de que você está no avião em movimento e você vai pular. A adrenalina também. Que o paraquedas vai abrir, que nada vai dar errado. A adrenalina ela vai aparecer, mas para analisar. É nesse momento que esses caras se sentem vivos. Eu sei dizer porque eu tenho amigos meus que estão no base jump, que é ainda mais perigoso, que é o quê? Você pular de antena, você pular de ponte, e você vê que o cara ele tem um tesão naquilo ali, justamente pelo medo. Então, ou seja, ele ressignifica aquilo de caralho, eu poderia morrer, minha vida vai acabar, ou caralho, eu poderia morrer, poderia acabar, mas tudo valeu a pena, isso aqui foi foda pra caralho. E você tocou num ponto da hora, que é a questão de
Você falou assim, quando ele pula do avião, ele se sente vivo. Exatamente. Ele se sente vivo. Eu me senti, rapaziada, eu achei que eu ia morrer. Quando eu cheguei no chão, eu me senti... De muitas maneiras dá pra fazer analogias, inclusive quando você faz uma approach numa mulher. Porque eu ainda ousaria dizer que tem muitos homens que têm mais coragem de pular de um avião a 12 mil pés de altura do que chegar numa mina e falar oi. Ele tomar um tiro do que chegar numa mina, tá ligado? Então, mas o ponto também que você acaba... eu diria, eu posso dizer por mim mesmo, que é no momento que você abre uma porta, né, que você não sabe pra onde essa porta vai te levar, e nesse caso a porta sendo simplesmente abrir uma conversa com uma mulher, é quase que uma sensação dessa de você se sentir vivo. Por quê? Porque você sente que você tá em controle da sua vida. Você entende, e o mais bonito, quando eventualmente você sai com essa mulher, vocês se conectam e é uma conexão especial, você olha pra trás e você fala, ela poderia ter sido somente uma estranha que ficaria na memória e eu jamais saberia o que aconteceria se eu fosse falar com ela. Olha tudo isso que aconteceu nessa conexão, que a gente fez isso, fez aquilo, viajou. Foi uma experiência genial, porque eu tive o par de bolas de ir falar com ela. Mesmo contra a minha vontade. Porque na maioria das vezes, não pensem vocês que quando você dominar o game, você no seu cérebro não vai querer te sabotar. É óbvio que ele vai, mas é aquela parada. Isso aqui pra mim faz sentido, isso aqui pra mim tem valor, então eu vou fazer porque é 1000 vezes eu fazer e ter 100% de certeza do que não só de eu ficar na dúvida, cara. Mas para analisar, você sempre tá se sabotando. Eu vou fazer amanhã, vou fazer semana que vem. E aí você vai vendo a vida passando e você não fez nada. Não faça isso. Supere seu medo. A próxima aqui... Que já ia agora temas de relacionamento, que também é importante, porque não é só de approach, por favor. Tem uns caras que às vezes ficam viciados em approach. Fala só assim, passa da primeira fase. Os caras, mano, eu não tô conseguindo levar a conexão. Sim, porque você ficou viciado em approach, você só sabe fazer approach. Pegou o telefone e vai embora. Pega o telefone de um monte de mulher, sai num encontro e depois ela não gosta de você. Mas a pergunta aqui, que na verdade é mais no significado do relacionamento, não só nas fases iniciais, que me perguntaram aqui, eu não tenho o seu nome. Mas eu sempre fui um cara frio, namoro, mas não identifiquei o que é o amor dentro dos meus relacionamentos. Eu vou começar respondendo essa daqui. Eu começo pela parte final da pergunta. O que é o amor dentro dos meus relacionamentos? Meu amigo, você não tem que ficar se preocupando com amor. Homem não se preocupa com amor. Tem muitas outras coisas mais importantes que você deve se preocupar na vida do homem do que o amor. Você ser respeitado. Como diria Maquiavel há 600 anos atrás, mais vale você ser temido do que você ser amado. Porque às vezes a pessoa que te ama, ela ainda vai te fuder, ela vai te trair, ela vai te esfaquear. Agora, quando você é respeitado, não. A pessoa ela vai pensar 2 vezes. E quantos atos já não ouvimos falar de belas donzelas fazendo em nome do amor? Então, não é pelo amor que você deve se basear. E principalmente... É isso como o Fabrício falou. Se ela te respeita, se ela é leal a você, se ela agrega na sua jornada, se ela te engrandece, o seu lifestyle, você como homem, da mesma maneira que provavelmente você deve querer. Provavelmente não, com certeza. Você deve querer fazer com ela. Mas é isso, no final das contas, esquece essa parada. O amor, aonde está o amor? Será que eu sinto amor? Não, amor é uma coisa que você sente quando você não tá pensando se você tá sentindo ou não o amor. E depois, quando você fala que você sempre foi um cara frio, você falou, eu sempre fui um cara frio, namoro, mas não identifiquei o amor dentro dos meus relacionamentos. É basicamente isso, my brother. Não se prenda a esse conceito e se prenda realmente se a mulher agrega na sua jornada, se ela te respeita, se ela é leal a você e se ela agrega na jornada. É divertido estar com ela? Você se diverte? Isso é o mais importante. Mais alguma coisa nesse ponto? Com certeza. O ato de amar é um ato de escolha. Ou seja, quando você está num relacionamento, quando a gente entende sobre amor, o amor ele só pode existir se você se permitir ao amor e você fazer, independente se a pessoa ela tá te dando isso ou não. Eu tava falando com a minha mãe sobre isso hoje. Porque aquela pessoa, se você às vezes você vai fazer de tudo e a pessoa ela não agradece, ela não é recíproca aquilo ali, ela não valoriza, isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você, cara. Entendeu? Então, ou seja, quando a gente vai falar sobre amor, uma das primeiras paradas é você parar com essa ideia de eu ser frio. Existe uma grande diferença entre você ser um cara que você ama a sua mulher de uma maneira não emocionada, uma maneira madura, uma maneira sadia. Porque é o que a gente falou, amor, de fato,
fato não enche barriga. Então, ou seja, se não adianta nada a sua casa tá pegando fogo, a ponte tá caindo, a tua vida, o castelo tá desmoronando, e você acreditar de que o amor ele vai fazer com que aquilo ali se permaneça durante o relacionamento. E não vai. Então, por isso que a gente fala que essa ideia do polo masculino e polo feminino, para esse contexto, faz muito sentido. Que é o quê? O fato é, a mulher ela tem que estar te amando e ela tem que estar fazendo algo a você. Então, ou seja, quando uma mulher ela ama você, ela vai sentir amor, ela vai demonstrar o amor através das ações que elas estão fazendo a você. Por exemplo, até eu dei exemplo com a minha mãe. Sua mãe é o amor incondicional. Como que a mãe ela demonstra amor ao filho? Fazendo coisa pro filho, né? Faz uma dobradinha lá pro amigo do filho dela, faz um mousse de maracujá. São coisas simples. Por quê? Porque ela faz aquilo ali. Mas isso só pode existir porque do outro lado eu tô sendo um cara que o quê? Eu sou digno de amor. O que isso significa? Você é respeitado, cara. Você tá fazendo a parada, você tá durante um relacionamento, você tá num relacionamento que você tá sendo o cara que tá buscando o melhor pra você e pra ela. Se vocês tiverem uma família, você tá elevando o padrão de vocês, provendo pra sua casa, trazendo segurança, sendo uma boa referência, sendo um bom líder, sendo um bom pai, sendo um bom marido, seja um bom namorado. Isso é amor de verdade. Sim. E não de você achar que você tá lá jogando videogame, sendo um tetinha de podcast, como diria o meu grande amigo Luiz Cavalcante, e você tá o quê? Você é o cara que você tá lá. E aí, beleza, a mulher ela pode até te amar, mas imagina se todas as vezes forem isso. E a mulher, cara, ela vai querer um cara que é competente, ela vai querer um cara que ela realmente respeite. É um cara que tá fazendo por onde. Que para analisar como aquela frase que a gente fala. Você pode ter uma casa, mas quando você tá com uma mulher, ela vai fazer aquela casa um lar. Exatamente. Mas para pensar, pro lar existir, você tem que ter o perímetro do lado de fora. Você tem que ter todo um esquema dentro do lado de fora. Porque senão não ia dar certo. Não vai encher a barriga, cara. Um ponto que aí eu diria que é bom. Todo homem, eu acredito que deve se aprofundar nisso. Que é o livro Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Muito bom. Porque o amor é demonstrado em diferentes maneiras. E você tem que entender quais são as maneiras que você se sente amado, que você se sente apreciado naquele relacionamento. E dentro de um relacionamento você também deve, ao máximo possível, ler, mas também é papel da mulher comunicar, quais são as linguagens dela, como ela se sente amada, como ela se sente apreciada. De preferência, você deve se relacionar com uma pessoa que faz aquilo que você gosta e você naturalmente também é um homem propenso a fazer aquilo que ela naturalmente gosta. Mas as linguagens podem variar. Então, por exemplo, se você é um cara que, de repente, como o Fabrício estava falando, né, muitas vezes o amor da mãe é transmitido através de atos de serviço. Então, por exemplo, o exemplo que você falou, sua mãe chega lá e fala assim, filho, vem aqui em casa que eu vou fazer uma dobradinha. É um ato de serviço que ela tá fazendo. E sim, comida é um excelente ato de serviço que use tanto para receber como para fazer. Às vezes pode ser esse seu, às vezes talvez não seja exatamente isso. Seja passar tempo de qualidade, ou seja, você tá com a pessoa nem encosta no telefone, você não encosta no telefone, vocês estão presentes ali, ó. Não importa o que vocês estejam fazendo, se você tá assistindo um filme, se vocês estão andando na praia, se vocês estão andando olhando o parque, ou vocês estão correndo da polícia, vocês estão fazendo isso juntos. Porque essa também eu vejo que é uma ideia que se você tem, você é um bosta. E é uma ideia que muitas vezes os bitolados propagam. Que não, eu só vou realmente transar com a mulher e é só pra isso que eu preciso de uma companhia feminina. Se você tá com essas ideias, você não passa de um idiota imbecil. E se você não tem essas ideias, como eu espero que você não tenha, você também deve se perguntar, tá, mas o que é que eu gosto, porra? O que eu quero no meu relacionamento? Quais dessas linguagens aqui que a gente tá falando é como eu me sinto amado? Então, por exemplo, a gente tava falando do ato de serviço, o Fabrício falou, tempo de qualidade. Se você é um cara que gosta, por exemplo, de ver filme, pô, tá com a sua gata ali do seu lado, passando um tempo de qualidade. Você é o cara do esporte, você fala, pô, eu adoro ir pra academia de domingo cedo e depois descansar em casa. É uma mina que te acompanha nisso? Querendo ou não, vai ser um tempo de qualidade que vocês vão ter, vocês dois juntos. Tem outras linguagens, como... Acho que é mais uma legal, que é a afirmação. Palavras de afirmação é uma também, que quando você precisa escutar palavras da sua bela donzela falando... Eu te amo, meu amor, eu te amo, ou que ela sente tesão em você, muitas vezes, também é uma maneira de demonstrar esse amor. Mas é através de palavras. Depois você vai ter... Sexo é o toque físico. Toque físico, exato. Esse também é um outro ponto importantíssimo que você tem que ter consciência. É algo que você gosta? Se é algo que você gosta, você tem que se comunicar. E eu não tô falando necessariamente do sexo, mas vou até mesmo usar um exemplo meu. Quando eu tô dirigindo aqui com a bela donzela do lado e ela olha pra mim e de repente ela começa a fazer aqui, ó, no cangote.
isso é um ato de amor que eu me sinto apreciado. De repente você tem os seus, você gosta quando ela se apoia no seu ombro, quando vocês estão abraçadinhos, o que for. Então, já falou de 5, vamos lá. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, que é o último, o ato de serviço e presente. Ou seja, você que gosta de presentear a sua mina, isso é uma parada que você vê também. Que, rapaziada, para pra analisar. O que é uma linguagem? Uma linguagem é nada mais do que você comunicar uma ideia, você comunicar um desejo, um sentimento. Uma emoção. Então, por exemplo, às vezes você vai estar... Já aconteceu comigo. Principalmente, não sei se já aconteceu isso contigo também, você já saiu com asiáticos? Já. Então, eu acho que eu não sei se é a cultura oriental, mas muitas garotas que eu saí da Ásia, elas me davam presentes. Entendeu? Eu comprava camisa pra mim, pagava a conta. Eu falava assim, nossa, coisas que eu nunca vi uma... Poucas vezes você vê uma brasileira fazendo isso. Não quer dizer que ela não vai fazer, mas é um pouquinho mais difícil. É um pouco mais raro. E se a sua mina, ela paga o date, cara, você deveria valorizar essa porra. Porque dificilmente uma mulher vai gastar dinheiro com um cara que ela não gosta. Então, é só pra você lembrar. Então, são os 5... Então, você falou isso, eu até lembrei de uma brasileira, na verdade, que eu saí uma vez. E que ela tinha essa linguagem do amor de presente. E não é algo que me sai natural. Tão natural, talvez. Eu poderia dizer que se eu realmente estou emocionado, conectado com a mina, eu acabo sendo mais... vou comprar um negócio aqui, um negócio ali. Mas essa mina em concreto, eu nunca tinha tido até ela alguém que tinha essa linguagem, né? E aí a gente começou a sair, assim, um mês, menos de um mês. Acho que na segunda semana ela já começou a me encher de presente. Ela me dava shorts, a gente foi fazer uma viagem na praia, ela falou assim, vou comprar uns shorts pra você. Ok, tá bom. Ok, why not? Aí foi na época que eu tava... Foi, acho que logo depois da pandemia, que as academias já começaram a abrir, o corpo mudou. Um dia eu comentei, tenho que comprar umas regatas. No dia seguinte tava ela lá com as regatas, né? Só que daí eu fui entendendo também. Por que ela também faz isso? Porque lá na frente ela quer. E aí eu lembro que uma das nossos primeiros atritos, por assim dizer, foi a primeira coisa que ela falou. Mas eu sinto que você não gosta de mim, você nunca me dá nenhum presente. Você nunca me dá nada. Na hora me deu o clique. Isso é legal, porque para analisar, muitas vezes vocês estão num relacionamento que vai acontecer isso. Por exemplo, você tá com a mina. Um exemplo bem claro isso aí que eu uso muito é... Cara, você tá num date ou você tá num relacionamento, você tá dando rolê com a sua gata, esteja presente, o seu arrombado. Não queira ficar na porra do telefone, não queira ficar no TikTok, não queira fazer nada que não seja você estar na porra do date. Porque às vezes você vai falar assim, eu saí com ela o dia inteiro. Ela vai ainda falar assim... mas você não... Ô, Pimpolho, você ainda não me deu atenção, meu amor. Você, caralho, eu passei 7 horas contigo. Mas é que às vezes vale muito mais você passar 45 minutos e 1 hora, mano, super presente, onde só você aqui, que nem a gente tá aqui, ó, presente na parada, tá ligado? Ninguém tá mexendo no telefone, ninguém tá... Uau! Look in the eye! Connected. Entendeu? Olha nesses olhos claros desse homem, esse tigre, entendeu? Esse o Mesut Özil, entendeu? Enzo Ferrari. Então, para analisar, as pessoas, elas reconhecem, elas valorizam isso. Então, quando você tá num date, é muito importante que às vezes você vai ver que o quê? Você, às vezes, você tá tentando usar a sua linguagem de amor, que é fazer isso, mas aquela ali não é a linguagem da pessoa. Então, meio que vocês estão falando língua diferente. Tipo, tá falando com ele em português e ele fala russo. A gente não tá se entendendo. Então, primeiro é fazer o autoconhecimento do que é o amor pra você, como você se sente amado, normalmente. E depois para a sua donzela. E depois E essas, inclusive, são conversas interessantíssimas de se ter com elas. Você pode até trazer à tona um livro e depois... Você... Ou no final das contas, se você quiser também, né, na surdina, é só você analisar e ver o comportamento, qual é o padrão de comportamento que ela tem desde o date. Você fala assim, ela é uma pessoa que quando tá comigo, ela só tá comigo, não tá no telefone. Isso é um bagulho que você, às vezes você não presta atenção, às vezes você tá com a mina, por exemplo, ontem eu tava com a minazinha lá. Cara, eu não vi ela mexendo no telefone praticamente em nenhum momento. Ela foi, tipo... Isso é muito full legal. time, tá ligado? Então, é importante de você trazer isso à tona. Entendeu? Muito bem, vamos pra próxima aqui. Don't forget about it. O quê? Talk about it. The what? Let's talk about it. Of what? Vamos falar agora. Acho que é uma pergunta sem mimimi. Meu grande amigo Luiz Cavalcante. Qual é a sua opinião sobre os Red Pillars, sobre os MGTOWs e todos esses homens do multiverso? Essa é né? Do Mamata Verso sobre... Mamata Verso? Não, do Mamata Verso sobre o quê? Mamatinha? Não, mães solteiras. Que fala. Mano, exato, qual é eu acho o que tema? seria interessante. Qual é a sua opinião? Seria legal a gente falar
um pouco sobre esse tema que é, de certa forma, um pouco contraditório e conturbador, mas é porque a gente vê muito a perspectiva da galera da Red Pill, da galera da VSM, da galera de não saia com mães solteiras! Não, é que muito Qual desses seria a sua opinião sobre isso? Vou começar de um ângulo legal, porque explica muito por que os bitolados Red Pill tanto pesam nessa questão de... não são levados a sério. E nessa questão, mãe solteira. Sabe por quê? No fundo, eu te digo o que acontece com esses caras. Basicamente, eles estão dizendo assim, ó, não se envolva com mãe solteira, porque ela vai vir com contas, vai vir com um peso de um filho, vai vir com um peso de repente, um outro cara tá envolvido. Esse é o argumento. Até uma mulher aqui agora de bastidor, ou seja, você vê como que é um tema que você já bate... Já bate ali, então. E aí, o que basicamente ele tá te falando é que você não vai conseguir se conectar somente com o que te interessa, que nesse caso você não tem interesse, muito provavelmente, de ser um padrasto, de lidar com o pai da criança, ou de ter que lidar com os problemas que essa mulher possa ter financeiros. Você não quer nada dessa parte, mas você ainda pode ter aquilo que você deseja, que é o sexo, que é a conexão com uma mulher. Você pode ter tudo isso. E aí, quando esses cagadores de regra falam pra você não se envolver com elas, é basicamente eles te dizendo assim: eu não vou conseguir separar uma coisa da outra. Se eu me envolver com essa mulher, eu vou ter que assumir tudo isso daqui, porque eu não sou inteligente o suficiente pra só ter essa parte que eu necessito. E aí, como eu sou tão burro que eu não sei sequer desenvolver uma conexão saudável pra mim, eu prefiro não me envolver com ela. Porque eu acho que é até legal de falar. Ainda tem uma outra coisa que é 20 milhões, pra você que não sabe, no Brasil, no país que você mora, que você muito provavelmente esteja assistindo esse podcast, com 225 milhões de pessoas, mais de 25 milhões dessas pessoas no Brasil, ou seja, 10% da nossa população são de mães solteiras. E aí no final das contas, você cria uma utopia, brother, basicamente. Vai com calma aí, tá ligado? Vai com calma. Não é porque eu vou sair com uma mulher que é mãe solteira, que no dia seguinte ela vai estar me colocando ali como padastro da criança, o ex dela vai estar me ligando. Não, vai com calma. Evidentemente, tome os seus devidos cuidados, mas os caras colocam muitas vezes a sua burrice é a evidência das coisas que ele fala. Porque ele basicamente tá falando isso. Eu não sei lidar com uma mulher, eu não sei lidar com o entorno dela. Então, por causa disso, porque eu fico muito emocionado, eu me pego nessas emoções, eu não vou me envolver com ela de forma geral. E não só isso, vou falar pra vocês também não se envolverem, porque daí eu não tenho que lidar com o meu trauma interno que eu não quero lidar agora. Exato. E eu ainda vou um pouco mais além, né? Você já terminou e concluiu sua linha de pensamento? Não, por favor. Então vamos que isso aqui é um assunto que vai virar cortes, aí vai... Já esteja preparado. Que, né, você vai falar, mãe solteira, já vai causar aquele silêncio assim na festa, né? Vai parar, vai parar o vinil assim. O que você falou da mãe solteira? Exatamente, exato. Raquel, por gentileza, seu personagem. Você tá dizendo o que de mãe solteira? Exato, você vai falar a palavra mãe solteira. Então vamos lá, rapaziada. Qual é a minha visão sobre uma mãe solteira? Até porque isso é até legal, esse assunto, que tá fresco, assim, ó. Fresco igual essa garrafa de água. Que é o quê? Eita. Que ontem... eu acabei saindo com uma mãe solteira. E é uma parada que eu, como um cara aqui, né? Nossa, Fabrício, você sai com mulheres que são mães solteiras? Isso é um assunto. Como assim? Nossa, meu Deus. Não, vai lá. Então, rapaziada, isso aqui é muito bom. E o melhor de tudo que é sem corte, que é exatamente isso aí. Então vamos lá, é muito interessante porque eu estou aos meus 30 anos, eu comecei a estudar game e sedução aos 21. Eu basicamente, né, pelo que me parece, eu cheguei no que a gente chamaria, então nós temos o nosso amigo Case aqui, Instructor Level Game. Tá ligado? Que é quando você chega no nível mais alto de consciência do seu nível de game. Então, ou seja, eu já basicamente viajei o mundo todo, já comi todos os tipos de mulher, já me relacionei com todos os tipos de mulher, da mina mais rica, mais pobre, mais famosa, whatever. Ou seja, já quebrei todas as fases. E ontem acabei fazendo algo que, de certa forma, não acontece muito no meu dia a dia, que não acontece muito na minha vida, que é o quê? De eu acabar saindo com uma garota que era mãe solteira, uma garota até jovem, 19 anos. Então, é muito interessante de eu falar que é o seguinte, foi o que ele falou e, querendo ou não, faz sentido e é real. Que ele falou o quê? Que muitos homens que vão cagar essa regra é por eles não conseguirem saber lidar com esse tipo de mulheres, seja por ele não conseguir conter os sentimentos dele, muitas vezes ele ser o cara que vai ser imaturo, onde de fato ele vai sair de bucha. Porque ou não colocar o limite também, né? Não, vamos entrar aqui, ó, dissecar esse aqui como se fosse um sapo. Vai. Entendeu? Que é o quê? Existem tipos de homem e tipos de homem.
Então, ou seja, se você tem um valor hierárquico baixo, como muitos falariam que seria o seu VSM, ou seja, se você é um cara, um bunda mole, muito provável você vai ter que pegar apenas mulheres que são gestos de festa. E querendo ou não, muitas mulheres que são mães solteiras, eventualmente possuem como isso como uma característica. Não quer dizer que todas as vezes. Note muito bem que eu estou falando, atenção, para você não querer cortar e falar, Fabrício, nossa, você tá falando que mãe solteira é tudo mulher que não presta? Exato, você tá dizendo que são restos de festa. Meu Deus, não é exatamente vai com isso, calma. Para analisar. Então, a gente sabe de que vai existir o quê? Uma curva de mulheres que são mães solteiras, que é o quê? São mulheres que realmente são irresponsáveis, são mulheres que muitas vezes não pensam em nada, são mulheres que muitas vezes vai trazer problema. Que vão te trazer problema, mas é que tá. Muitas vezes não teve ainda a educação sexual de aprender sobre isso, não teve uma influência familiar. Às vezes, porra, a família dela também é todas as mulheres são mães solteiras, então pra ela tanto faz, tanto fez e foda-se. Entendeu? Então, ou seja, existe esse tipo. Mas existe também o outro lado, que você o quê? Mulheres que às vezes tiveram um relacionamento com um cara e aí descobriu que o cara, no meio do caminho, o produto não era aquele do produto todo. É até legal de a gente falar, né? Basicamente, sim, vocês ouvem os homens falando, o VSM, aumenta o VSM, mas aquela parada. Você encomendou uma porra de uma Ferrari, você encomendou um Rolls Royce para a sua casa, ele durou um mês, depois no outro mês o motor já começou a bater, você percebe que o estofado não é de couro. Então, ou seja, você vai vendo que muitas vezes o cara aí tá com a mina, óbvio que muitos caras falam, mas é a responsabilidade da mina de ela saber que ela abre as pernas. Concordo. Só que não dá pra você querer gamificar todas as interações humanas e achar que elas funcionam apenas de uma maneira ultramente racional, porque não é assim que funciona, entendeu? E aí entra pro segundo fato, que às vezes muitas mulheres vão sair com caras que elas depois descobrem que aquele cara ali não era o que ele falava, ele é um cara mentiroso, um cara manipulador e assim vai. Que a gente não vai falar o quê? E relacionamento vai falar o quê? Que homem é santo? Não, e é porque também, no final das contas, relacionamentos são difíceis. É difícil de você ter um relacionamento duradouro, principalmente nos dias atuais. Por N fatores, seja de homens e mulheres da sociedade em si, a modernidade líquida. Então, ou seja, a gente entra pro terceiro, que é o quê? Mulheres que muitas vezes tiveram um casamento, tiveram um namoro estável e aquela porra não deu certo. É o quê? Você vai falar que não é pra ter? Porque, por exemplo, rapaziada, eu fui criado por também uma mãe solteira. Por mais que minha mãe teve meu pai, depois ela casou depois com o meu padrasto, eu fui criado por uma mãe que foi solteira. Então, ou seja, eu vejo de que, de certa forma, a gente vai ver, existem essa pergunta, ela vai pra âmbitos lábitos. A gente vai pra um lado, que é o que a gente falou, o cara que ele é incompetente, ele é um bunda mole. Então, ou seja, ele é um maluco que vai pegar uma mãe solteira e vai ser o cartão de crédito e é isso. Foda-se, porque querendo ou não, faz sentido. Parar pra analisar. Vamos lá, a gente tem o homem sapiens mulher, a female sapiens ali, e ela tem a sua prole. Ela não tem dinheiro, ela vai ficar sem nenhum homem, porque não vai ser importante pra sobrevivência dela se às vezes ela não tiver trabalho, não tiver marido, e todos os N fatores que entram no nosso país, já desigualdade, todos os caralhos. Então é óbvio que uma mulher vai optar, às vezes, por estar com um cara, que o cara não vai fazer questão e vai pela sobrevivência. É óbvio. Isso vai acontecer. E aí eu voltando pro cara, isso que o Fabrício estava falando de você não saber colocar limites no seu relacionamento. Isso aí que ia ser o próximo ponto, que é o quê? É isso aí. O segundo ponto é você entender de que você, quando você vai começar um relacionamento, é não só uma questão de limite, mas é a questão da sua atitude. E é aquela parada, muito maluco vai querer fazer o quê? Eu vou aqui pelo caminho da criança como uma forma de manipulação. Tem um monte de homem que vai fazer isso. Vai fazer tudo pela criança só pra conseguir ter a mãe. E aí depois uma das coisas mais ridículas que um homem pode fazer. Porque aí você faz a criança criar envolvimento com você é um babaca, você só saiu ali. Exato. Por isso que muita mulher inteligente que é mãe solteira evita que o cara conheça o filho dela. Muitas vezes, eu já me relacionei com mães solteiras, que elas falam, não, eu não quero que você conheça meu filho. E aí, justamente essa cagação de regra que esses caras fazem, que é o problema, ela mesma já não faz ser o problema. Ela fala, não, eu não quero que você conheça minha filha ou meu filho. Exato, no momento ainda, porque aquela parada, às vezes ela já tá vendo você como um cara que vai ser casual, ela fala, pra que eu vou querer apresentar? E é aí que entra o último ponto, que até o que aconteceu comigo, eu falei, eu falei pra ela ontem, eu falei assim, cara, é a primeira vez que a gente tá saindo, que eu sei que tipo, a gente já tava pra dar rolê, mas ela fala, meu filho tá na creche. Eu falei, caralho, eu quero já tá aqui há 50 dias, e aí? Aí eu falei, não tem problema, eu vou passar aí no seu portão, entendeu? Aí o Fabricinho, vulgo maridão, me senti um maridão, entendeu? Passa no portão 6 horas da noite e fica lá até vou embora 9 horas da manhã do outro dia, entendeu? Fiquei lá, comi do Anoninho, fiz todas as paradas. Foi até uma experiência que pra mim eu nunca tinha tido, tá ligado? Foi até interessante, justamente por ser um cara que entende sobre relacionamentos, eu vivi uma dinâmica diferente, que é o quê? De certa forma, é real de que muito homem não vai estar preparado para lidar com uma mulher que é uma solteira. Então eu falei assim, cara, o fato de você ter me chamado pra sua casa mostra pra caralho que você é uma menina que confia muito em mim, no que eu tô fazendo,
tanto é que mostrou que o moleque gostou de mim e tal. Então isso é legal pra caralho. Mas de fato muito homem não vai ter a maturidade de saber você lidar com o que é você ter uma criança. Então, por exemplo, eu tava com ela ontem, não vai entender de que você não vai ser a prioridade, que você não vai ser especial e de que você não vai ser a última coisa que ela quer é ter mais um filho, mais uma criança. E se você não tiver disposto a fazer isso, não tem absolutamente nada de errado com você também. Porque o que não falta também é as cagadoras de regra mulheres que vêm nessa hora e falam assim, não, porque o homem... Você não é forte você não é sorte suficiente, sem seguro. E querida, se eu não quero lidar com essas coisas, eu não vou lidar. Ponto, acabou. Você e não é aí obrigado, isso também você serve faz o que você quer. E aí serve pra você, homem. Você faz o que porque você quer ou porque você é obrigado. Tem que sair, você tem que fazer o que te sair do seu culhão. Porque não tem absolutamente nada de errado se for o que você realmente... Gostou da mina, gostou da mina, beleza. Agora, também você não se permita cair ou sentir emoções erradas quando você ouve essa outra cagação de regra da parte delas. Ah, não, porque eu não é homem suficiente pra... Não, por favor, sai dessas. Exato, e eu acho que isso aí pô, rapaziada, é muito pra você ver como que é uma pergunta que ela, de certa forma, a gente tem que destrinchá-la muito bem, porque a gente entende todos os lados, tanto o lado das mulheres que são feministas, quanto o lado de mulheres que são tradicionais, assim como a gente vai entender os cagadores de regra Doritos do TetaCasts. E aí, eu vou concluir com o que eu tava falando sobre colocar limites, que é parte crucial, no final das contas, se você acredita que... Ou se você tem o medo de que você tá saindo com uma mãe solteira, por exemplo, e você comece a receber essas partes que você acha que não são legais dentro de um relacionamento. Você tem que saber colocar limite, mano. Tem que saber colocar limite. Se vier com conversinha de que precisa fazer isso pra fazer aquilo outro pra criança, por exemplo, ou que tá precisando de uma grana, você tem que falar, ó, olha, o nosso relacionamento não é esse. Exato. Você pode fazer se você quiser, porque querendo ou não vai acontecer. Às vezes você tá com a mina e você fala, pô, a mina não tem um bagulho ali. Aí você fala, porra, eu tô saindo com a mina, você pode ser o cara aí que vai fazer, mas é aquela parada, você não está fazendo como objetivo de ganhar um reward, ou você tá fazendo isso aí como uma forma, aquela parada, você tá fazendo porque você se colocou num papel de provedor, mas não é a sua obrigação. Então, ou seja, pra gente terminar aqui com essa pergunta, já me ouvi pra ótimo, pra gente terminar aí, ó, com chave de ouro, rapaziada. Quais são as 4 coisas que você pode fazer quando você vai sair com uma mãe solteira? A número 1 é você não lidar com o fato, você fala, não vou sair com mães solteiras e tá tudo bem, o que eu de certa forma, acho que... Não. Rapaziada, é estatisticamente utópico essa ideia. Não tem como você falar que todo cara, todo mundo vai... Não. Estatísticos, por gentileza. Então, primeiro, você não saber lidar e tá tudo bem. Número 2, é você que é o cara que vocês vai sair com uma mãe solteira, mas você entendeu o quê? De que você tá entrando num jogo de que vai ter determinados problemas. Às vezes a criança vai estar doente, às vezes a criança não vai poder estar com o pai. Então, ou seja, vai entrar várias dinâmicas e você tem que estar disposto a enfrentar o caminho. Número 3 vai entrar. O que você espera disso aí? Você tá com uma mina por short term ou você pensa no long term? Porque é uma parada que às vezes acontece muito, que é o quê? Às vezes o cara ele quer estar com uma mulher, ele tá apaixonado pela garota, pela mulher, tá até namorando com ela, ela tem um filho. Ele quer ter um filho dela, mas ela não quer ter um filho mais. Aí não vai dar certo. Entendeu? Isso acontece bastante, inclusive. Isso acontece bastante. Uma galera mais velha, né? E por último, aquela parada. Eu tenho um filho, então é mais fácil sair com uma mulher que tem filho. Pronto. Aí, no pior dos casos, o meu filho vira amigo do filho dela, etc. Que é o mais comum, né, geralmente. Que é o cara que tem filhos vai querer sair com uma mulher que tem filhos e assim vai. Mas é muito importante, no final dos contos, cara, você não ser babaca, você não ser cuzão e não ser um cagador de regra. Entendeu? Por mais que a gente entenda de que existem mulheres que têm mais intenções, cara, é difícil pra um caralho, mano. Ontem eu tava vendo isso, eu falei não seja trouxa. Não seja trouxa. Porque você não tá ligado o que as minas passam, tá ligado? E não é querendo dar uma de esquerdista da quadrilha do Todes. É a realidade. Tá real. Você não entende, às vezes, o amor que é incondicional. Ontem eu falei, caralho, maluco, deve ser um trabalho do cacete, é uma pressão social do caralho. E aí tem o bagulho de dinheiro e finanças. E aí mano, tem vários fatores. Então é importante você colocar, acho que um pouco mais de empatia. Não é, como a gente falou, não é sua obrigação de ser um Captain Save a Hoe, Captain Save a Mom. Entendeu? Mas é o que? Você pelo menos tem empatia e fala assim, não concordo, mas eu entendo. Mas e eu também digo que, querendo ou não, você acaba aprendendo muito pra, quem sabe no futuro, não até mesmo cometer os mesmos erros. Essa é real, tá ligado? Eu já me relacionei com mães solteiras, que daí eu olho depois a vida do cara, que se separou. Não é uma vida que eu quero ter, honestamente. Um cara que teve filho muito novo, ou acabou perdendo o trabalho, e agora essa mina também tá causando no direito dela, desse cara ajudar na família, e ele tem que ajudar. Mas enfim, você também aprende erros de homens, você aprende erros das mulheres. E você vê também, mano, às vezes você vai ver, tipo assim, um bagulho que eu achei do caralho ontem, que eu falei assim, foi muito doido, que é aquela parada, rapaziada, nós que é homem, nós é mais...
E é o que? Eu falei assim, pô, mano, tu vê um amor incondicional da mãe que eu falei assim, caralho, mano. Eu falei assim, tem uma hora que eu falei assim, literalmente, eu não sei, eu falei assim, eu tô com uma mistura de tesão com admiração ao mesmo tempo, tá ligado? Que você vê a mina, porra, cuidando, fala assim, caralho, aqui, porra, isso é uma parada que é admirável e muito importante, entendeu? Então é sempre você importante saber de que separar o joio do trigo, né? Toda mãe solteira que vai ser uma psicopata, que quer roubar o seu dinheiro e fazer você de otário. Sim, entendeu? Então é você ter sempre o quê? Saber qual é o terreno que você tá se enfiando. Perspicácia também. Exato, perspicácia. Ó, vamos mais uma indo da água pro vinho? Essa pergunta é muito boa. Levar em conta de que a rejeição é uma bênção não seria coupe para aceitar de que você está abaixo da média? Não. Quer Que é aquela começar? parada. 50% das pessoas estatisticamente já estão em algum tipo de relacionamento. Já começa aí. Não é porque ela não posta no Instagram, não é porque ela não fala pra você, porque você não sabe se ela não tem sentimentos por outro cara, se ela já não saiu com outro cara, ou se ela não espera que ela esteja emocionalmente envolvida por um determinado cara. Então já começa por aí. Então, se a gente entender que a rejeição, ela faz parte de um processo, e é aquela parada, rapaziada, não existe nenhum homem que nunca foi rejeitado. O único homem que não vai ser rejeitado é o quê? O que nunca tenta, né? É o Tetinha, de podcast. O que não faz nada. Exato, mamatinhas. Não, na verdade, o que ele se referia aqui era mais no sentido, assim, de que... Já aprendeu a lidar. Não, a rejeição é uma bênção no sentido de que quando você se acostuma a ela, ou você não tem mais medo Mas dela... ele falou do sentido de culpa, por isso que eu entendi, e- tipo assim, a mina não tá no meu livro. Eu falo, não necessariamente, que às vezes você pode fazer tudo certo, cara. E celebridades são rejeitadas, existem todas as celebridades, Justin Bieber já foi, mano, sim, até sim. Marlon Brando, mano, todos, o Marlon, qual é o nome do outro lá, o bonitão de Hollywood? Brad Pitt? Próximo do Brad Pitt, que é diretor também. Aí, ó, ele é diretor... George Clooney? Não, ele faz campanha da Dior também, ele é bonitão. Ele é mais novo que um pouco mais novo Acho que é o George Clooney que você tá... Não, enfim, eu vou lembrar agora. Ele. Enfim. Então, o que seria qual que é o ponto que a gente quer chegar aqui, rapaziada? De que numa situação dessa, todos os. James Franco. Lembrei. James Franco, porra, o maluco é boa pinta pra caralho, o cara é artista, cinema, modelão. O cara também é rejeitado. Leonardo DiCaprio é rejeitado. Então, ou seja, porque aquela parada, a rejeição diz muito sobre você, muitas vezes, que às vezes o problema é você. Se você tá sendo rejeitado por todas as Era mulheres... esse o corpo de mecanismo que ele se referia. Exato. Essa é a parada. Se você tá sendo rejeitado todas as vezes, 100% das vezes, o problema é você. Não queira colocar o problema com a mulher. Mas ela é injusta. As mulheres são injustas, cara. Tá, Não, você tem que as assumir a mulheres podem ser responsabilidade. injustas, mas é aquela parada. No final das contas, eu sou o caçador, eu sou o predador natural, eu tenho que aprender como que eu vou morrer de fome. Então começa por aí. E o número 2, que é o quê? Além de você entender, existe muitas vezes a rejeição dela. Porque muitas vezes, cara, vai acontecer. Você tá numa hierarquia foda, só que a garota ela não tem a perspectiva pra ver o cara que você é. E tá tudo bem. No pior das coisas, realmente, quem tá perdendo é ela. Tá ligado? Exato. Se acostume com a rejeição. Não tem outro caminho e assuma a responsabilidade pra você saber aonde você errou, como você pode melhorar, porque se não tá na sua mão, não tá no seu controle, agora você é uma pena voando pelo vento, sem controle nenhum. Não, assuma a responsabilidade. Ó, tem mais uma pergunta. Essa A daqui, última pra gente fechar com chave de ouro, que então? essa daqui é muito boa. E acredito que vai pegar grande parte da sua audiência, da minha também, que é: que conselho você me daria? Tenho 21 anos e esses dias me vi perdido em relação ao futuro e à profissão. Tamo junto. Essa é boa. Quer começar ou começo? Quer começar você? Eu começo dizendo que não se autoflagele por estar passando por esses pensamentos, essas emoções. Inclusive, é um processo maravilhoso que você está começando de autoconhecimento, porque eu conheço muitos caras com 40 anos, 30 anos, que nunca se questionaram essas coisas, né? Nunca realmente pararam para pensar: quem sou eu? Será que eu faço o que eu gosto? Essas preocupações que você está tendo com o seu futuro, com a sua profissão, você está tendo isso com 21 anos, então, perfeito. Você está num momento lindo. Começou cedo. Você está num momento de vantagem, na verdade. Que agora o negócio vai ficar realmente bom, my brother. É de você se perguntar tudo isso que eu falei aqui, ó. Quem sou eu? Por que eu faço o que eu faço? Eu gosto do que eu faço? Da onde eu tirei as minhas crenças? Eu tirei as minhas crenças porque eu fui influenciado pelos meus pais, pela escola, pela mídia, Pela minha esposa, pela minha esposa, pela minha irmã. Qual é a diferença que fez isso na minha vida para eu ser quem eu sou hoje? Comece por aí. E aí depois, quando você tiver isso, aí o túnel vai ficar mais claro. E aí você pode começar a
pensar especificamente em trabalho, em aonde você gostaria de morar um dia, quais experiências você gostaria de ter. Mas o ponto, esse é o crucial. Não ache que tem nada de errado por você estar passando essa fase que, ai meu Deus, eu não sei, eu já deveria saber meu propósito. Mundo passa, e até o cara que tá lá na frente, ele ainda continua perdido. Essa questão também que muito provavelmente você possa encontrar pela internet de que o homem tem que encontrar um propósito. Se ele não encontrar o seu propósito, ele não é ninguém. E é tipo, mano, vai com calma. Às vezes seu propósito é simplesmente... seu propósito às vezes pode ser só levantar, ir pra academia, treinar, voltar a trabalhar. O seu propósito do dia é esse. Então, vai com calma também, não deixa essas emoções te pegarem demais, porque no final das contas não vai te fazer bem. Segue no seu plano diário, mas faça essa autoanálise todos os dias de quem sou eu, por que eu gosto do que eu gosto, será que eu gosto realmente do que eu gosto? É um bom caminho. Muito bom. Eu acho que pra terminar, o que a gente poderia falar é o seguinte. Eu agora tô com 30, você tá com 31, né? 32. 32. Então, uma parada que eu acho legal de vocês entenderem é que, por mais que às vezes vocês achem que vocês vão olhar pra mim, pro Luiz, e falar assim, nossa, esses caras devem saber a resposta de tudo. Isso é apenas a sua percepção, porque não existe nenhuma pessoa que eu não conheça que não esteja, às vezes, tentando entender o que ela tá fazendo. É uma eterna autodescoberta. Exato, é uma eterna autodescoberta. E é justamente isso que é o que traz o sentido da vida. É basicamente como o mito da pedra de Sísifo, de você ter a pedra e você tá empurrando a pedra, e mesmo que você chegue lá próximo, a pedra ela vai diminuindo. E aí você entende que o game tá justamente ali. Quando você tá quase descobrindo a resposta, ou você até descobre a resposta, vai existir um outro campo agora. Entendeu? Então, por exemplo, não ache que eu vou ter todos os pilares da minha vida maxed out e aí eu não vou ter nenhuma dúvida sobre nada, porque parte do processo para você se encontrar está em você se perder, está às vezes você se sentir desconfortável, está em você se sentir ansioso, você ficar com medo, você ser rejeitado, você ser tirado de maluco, você ser tirado de otário. Isso faz parte do processo e é esse o processo que é o que faz com que você se torne um cara mais foda. Por quê? Porque você começa a tomar estresse, você pega todo esse fator do desconhecido e esse desconhecido te traz sentido e traz uma vida que te coloca na linha, porque você fala assim, para eu alcançar novos patamares, eu tenho que estar disposto a ser o cara que muitas vezes eu nunca fui e a trilhar o caminho que eu nunca percorri. Você falou uma parada ali no meio que eu achei interessante, que é aquela frase: o que move o homem não são as respostas, são as perguntas. Então, se você tá se perguntando, tá se questionando, é o seu caminho, my brother. Você já não ouviu aquela frase de que a ignorância é uma bênção? Por que a ignorância é uma bênção? Às vezes você quer ser consciente demais. Se você é consciente demais, você começa a ficar triste. Por quê? Porque você para analisar a vida de um cara que não é gente, que, porra, trabalha, tem responsabilidade, é bonito, é gostoso, é shapeado e tal. Mas por mais que eu tenha essas paradas, eu não posso parar nisso aí. Comparado ao norme, às vezes o norme é eu vou chegar em casa às 6 horas da tarde, eu vou comer uma coxinha, eu vou comer uma lasanha, eu vou jogar videogame. E aí ele tá lá, suave. Mas é que tá, aquilo ali é o pequeno fragmento do grande homem que ele poderia ser, do potencial que ele tem, sacou? Então por isso que muitos caras às vezes acabam prendendo. Então, cara, se você é um cara que você tá se estressando, você tá lidando com uma forma difícil de você quebrar a cabeça, então isso é algo bom, porque para analisar, você tá fazendo isso aí com 20 anos. Tem cara que vai demorar 30, 40, 50, ou às vezes nunca nem vai passar por isso. Sim. Ele vai precisar passar por uma situação de trauma. A mulher dele traiu ele, aí ele vai acordar. A mulher dele deu um pé na bunda dele, perdeu o emprego, ou deu uma pandemia, aí o cara ele acorda. Então, ou seja, você não tá esperando a merda acontecer pra você começar a mover a bunda. Então isso é muito bom, isso se coloca na vontade. Então é o quê? Caminhar no foco, colocar uma meta e ao invés de ficar, vou fazer isso. Não, vamos, eu vou cair nisso aqui, eu vou ver até onde isso aqui vai. Você tem permissão pra errar também. Você tem permissão de tentar em outras áreas. Quando você perguntou especificamente da sua relação profissional, né, do seu futuro profissional, você tem permissão pra provar as coisas, my brother. Não acha que você tem que, de repente, decidir uma coisa que você tem que fazer e se afundar naquilo, entrar de cabeça, descobrir... Não, você pode molhar o seu pé na piscina, ver se você quer entrar nessa piscina, pode depois sair, ver como que tá a outra ali no outro lugar, e aí nesse alto processo, inclusive, vai ser essa descoberta que você vai ter de o que é que eu gosto, o que eu tenho interesse. Se eu tô decidido a entrar na porra da piscina ou não, que você ainda vai ter que entrar na piscina. Você pode olhar todas as piscinas, mas você ainda fala, cara, eu vou entrar nessa porra, não vou. Agora, também não se prenda a esse processo que é de a pessoa ficar paralisada porque ela tem muita escolha.
que a gente hoje em dia, como nós temos muitas escolhas, você pode fazer muitas coisas diferentes de que você poderia fazer há 50 anos atrás, você pode ficar paralisado e não decidir fazendo nada. Então, no final das contas, entenda também que você tem que tomar uma atitude, pelo menos ir provando as coisas mais a fundo por um tempo. E aí você pode, de repente, depois de um tempo, buscar outras coisas. Mas é importante também começar algo. E a falta de uma decisão, se você não decide nada, o mundo vai decidir por você. Então é uma não decisão, ainda é uma decisão. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo nesse seu processo é que você, vamos supor que você decide vender xícaras de café. Nesse processo você descobre que, na verdade, o que você gostaria de vender de verdade era o café. Então uma coisa vai te levar a outra. Você tem que continuar andando. É isso, né? Então, muito obrigado a você que assistiu aqui o nosso primeiro episódio do Na Mamata Podcast. Então, a gente tá aí com esse projeto aí, vai ser bem bacana. E o mais legal é que o desafio já tá lançado, né? Eu já lancei esse desafio pessoal que é o quê? A gente faz isso aí ao redor de lugares do mundo, entendeu? Imagina. That's the point, in iconic places. Então, vocês vão entender o significado de você fazer o mundo do seu playground. Ideias avançadas ao redor do mundo. Exato. Não espere achando que a gente só vai fazer em podcast, a gente vai fazer worldwide. All over the world, com convidados, vai ter de tudo. Exato. Mas é isso, por enquanto é só. Também tem que colocar uma mulherzinha aí pra botar a harmonia ali e mostrar também como é que funciona a mensagem das ruas. Então é isso. Se você gostou aí, não se esqueça de estar se inscrevendo, não se esqueça de dar um like, segue eu no Instagram, @Fabrício, segue o Sem Mimix. E é isso, rapaziada, valeu, tamo junto. Na Mamata Podcast.